Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Olá! Hoje iremos falar sobre as principais teorias da evolução. Vamos comentar sobre o lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. Mas antes de falarmos sobre as teorias da evolução, vamos entender o que vem ser a evolução. Evolução é a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Esse processo faz com que populações de organismos mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. Evolução é o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. Na imagem ao lado, podemos observar um esquema demonstrando que um ser vivo pode dar origem a outros seres vivos, resultado da reprodução da espécie. Porém, dependendo de fatores como mutações gênicas, um determinado ser vivo pode dar origem também a novas espécies. E desta forma, com a formação das novas espécies, pode-se resultar no aumento da biodiversidade do planeta Terra. De forma geral, podemos classificar os seres vivos em 5 grandes grupos e mais os vírus. Os vírus são organismos que estão ainda em processo de classificação. Na figura à sua esquerda, temos a classificação geral dos seres vivos. Os 5 grandes reinos são Reino Monera, representados pelas bactérias. Reino Protista ou Protoctista, representado pelos protozoários e algas. Reino Fungi, representado pelos fungos. Reino Vegetal, representado pelas plantas. E o Reino Animal, representado pelos animais, inclusive a nossa espécie, os seres humanos. Na figura à sua direita, temos uma tabela comparativa entre os 5 reinos. De forma geral, os moneras são seres procariotos e unicelulares. Procariotos são seres que não apresentam a estrutura do núcleo da célula. Além disso, os moneras são seres que podem se nutrir de forma autotrófica ou heterotrófica. Os seres autotróficos não precisam comer outros seres vivos. São aqueles que podem, por exemplo, fazer a fotossíntese. Já os seres heterotróficos são aqueles que precisam comer outros seres vivos. São seres que, resumidamente, não fazem a fotossíntese. Nós, os seres humanos, por exemplo, somos heterotróficos. As plantas, por exemplo, fazem a fotossíntese para se alimentar e, portanto, são autotróficas. Dessa forma, voltando a analisar os seres do reino Monera, temos bactérias autotróficas e bactérias heterotróficas. Os protistas são seres eucariotos e podem ser uni- ou pluricelulares. Seres eucariotos são seres que apresentam um núcleo celular. Como o reino protista se subdivide entre o grupo dos protozoários e o grupo das algas, temos 2 grandes grupos bastante diversificados e diferentes entre si. O grupo dos protozoários são formados por seres exclusivamente unicelulares e de nutrição heterotrófica. Já o grupo das algas são formados por seres uni- ou pluricelulares e exclusivamente autotróficos, todas fazendo a fotossíntese e sendo, comparativamente, os verdadeiros pulmões do planeta. No reino vegetal, os seres são todos pluricelulares e autótrofos. No reino fungi, os seres são todos pluricelulares e heterótrofos. E, por fim, o reino animal, são formados por seres pluricelulares e heterótrofos.
Os vírus são organismos em classificação. Todavia, eles são organismos acelulares, ou seja, não são formados por células. Ainda antes da apresentação geral das teorias da evolução, temos que ressaltar algumas observações sobre a origem da vida. Historicamente, tivemos a teoria da abiogênese e hoje a teoria da biogênese. A biogênese surgiu para contrapor a ideia da abiogênese, que sugeria que um ser vivo poderia surgir de matéria bruta. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes, ou seja, um rato não pode nascer a não ser de outro rato. Espécies de anfíbios e répteis só podem nascer de espécies pré-existentes desses animais. Essa ideia hoje é bem entendida por todos. Entretanto, para refutar a teoria da abiogênese, diversos pesquisadores dedicaram anos de estudo para a compreensão dessa questão. E, agora sim, vamos comentar sobre as principais teorias da evolução: o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo. Nessa tabela, temos as principais características e diferenças entre as três teorias gerais sobre a evolução das espécies. Como iremos ver no final dessa aula essa mesma tabela, iremos analisá-la um pouco mais para frente. Mas vamos destacar agora que temos alguns fatores que são considerados no que se refere à evolução das espécies: o ambiente, a variabilidade gênica, mecanismos de evolução e a transmissão de características, ou seja, o processo de reprodução, por exemplo. E vamos agora analisar de forma objetiva e direta as duas principais teorias da evolução que foram fundamentais no processo histórico, científico, da explicação do surgimento de novas espécies no planeta Terra: o lamarquismo e o darwinismo. Esse tema visa o debate e explicação do surgimento de novas espécies, e não sobre o surgimento da vida no planeta Terra. Sendo assim, partindo do princípio da já existência dos seres vivos, como forma ou surgem novos e tão diferentes seres vivos para a formação da alta e tão vasta biodiversidade em nosso planeta? Inicialmente, de importância biológica, a primeira teoria a falarmos é o lamarquismo. Para Lamarck, os seres vivos evoluem baseando-se em dois pontos básicos. Primeiro, a lei do uso e desuso, e segundo, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E o que seria a lei do uso e desuso? De forma resumida, preconiza que se um determinado ser vivo usa mais um determinado órgão, esse órgão tende a ser mais bem desenvolvido e, por consequência, se esse mesmo órgão for pouco utilizado, ele tende a se atrofiar. Analisando essa figura à sua esquerda, vamos imaginar que se uma girafa de pescoço pequena tivesse que esticar seu pescoço para buscar seu alimento em uma região mais alta, por exemplo. Esse esforço contínuo faria o pescoço da girafa crescer e, dessa forma, a girafa iria desenvolver uma nova característica, ou seja, apareceriam as girafas de pescoço longo. E o que seria a segunda base do lamarquismo? O que seria a lei da transmissão dos caracteres adquiridos? Essa premissa complementa a primeira, do uso e desuso. Lamarck acreditava que as características adquiridas eram transmitidas de geração em geração, tornando as espécies mais adaptadas ao ambiente.
Nesse exemplo das girafas, as girafas de pescoço pequeno iriam, ao longo de sua vida, forçar o pescoço e dessa forma fariam seu pescoço crescer. Quando adultas, as girafas teriam seus pescoços grandes, lei do uso e desuso. Mas, a partir de agora, quando essas girafas de pescoços grandes se reproduzissem, elas passariam essas características adquiridas no ambiente. Isso é, elas passariam a característica do pescoço alongado para seus descendentes. E agora, as novas girafas nasceriam com a característica de pescoço grande. Característica essa adquirida pelos seus pais através do esforço feito no meio ambiente e passado para seus descendentes. Essa teoria da lei da transmissão dos caracteres adquiridos foi refutada pelo experimento de August Weismann. Nesse experimento foram cortados os rabos dos ratos, e os ratos de rabos cortados foram cruzados entre si. Os filhotes que nasciam também tinham seus rabos cortados e novamente eram cruzados entre si. Após várias gerações, esperava-se que, em algum momento, as novas crias nasceriam já sem rabo. Porém, após várias gerações, todos os ratos que nasceram mantiveram seus rabos originais. Dessa forma, concluiu-se que as características adquiridas pelos pais em sua vida não são diretamente retransmitidas aos seus descendentes. E quanto à primeira premissa do lamarckismo, a lei do uso e desuso, temos que analisar a figura à sua esquerda e ressaltar. Analisando a figura, uma perna que ficou sem uso devido ao gesso, ela fica atrofiada, o que é um fato. Por outro lado, se exigirmos mais de um determinado órgão, ele tende a se desenvolver, o que é um outro fato, por exemplo, na musculação. Mas o contraditório é que se um ser vivo constantemente fizesse atividade física, por exclusividade desse princípio, ele nunca morreria por causas naturais. E esse fato sempre ocorre. Como essa verdade tem um limite, muitos confirmam que esse princípio está errado. Por outro lado, outros acreditam parcialmente nesse princípio do uso e desuso, visto que, de certa forma, o uso de um determinado órgão o desenvolve e o desuso do mesmo órgão o atrofia. Mas, independentemente da lei de uso e desuso, se é parcialmente válido ou não, o que se confirmou é que a lei de transmissão dos caracteres adquiridos não se sustenta. Então, agora voltamos a um grande problema. Como se explica o surgimento de novas e diferentes espécies? Para essa pergunta, temos que analisar agora a imagem à sua direita. Vamos falar objetivamente das bases da teoria de Darwin. O darwinismo baseia-se em 2 pontos básicos. Primeiro, ancestralidade comum e segundo, seleção natural. E o que é a ancestralidade comum? Darwin, em seu trabalho, mostrou evidências de que as espécies sofrem mudanças ao longo do tempo e que elas surgem por meio de uma sucessão de ancestrais. Ele utilizou a expressão descendência com modificação para explicar essa ideia. Ele não sabia exatamente o que era, mas entendia que algo acontecia com um ser vivo internamente e esse ser vivo é quem dava a formação de um ser vivo diferente e, como resultado, uma nova espécie. Mas, de qualquer forma, para Darwin, uma nova espécie surgia de uma espécie existente anterior, e não simplesmente do nada. E o que seria essa seleção natural? A seleção natural
é o importante mecanismo de evolução proposto por Darwin. Ela garante que os organismos mais aptos a viver em um determinado ambiente sejam selecionados. A seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. De uma maneira bastante simples, podemos dizer que a seleção natural é um processo em que os organismos mais aptos são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes. Na figura abaixo, à sua direita, temos, por exemplo, a seguinte situação. Em um certo momento histórico do planeta Terra, tínhamos, por exemplo, várias espécies de girafas. Umas com pescoços curtos, outras de pescoços médios e outras de pescoços longos. Enquanto os alimentos estavam disponíveis em grande abundância e espalhados na natureza, todas as girafas viviam tranquilamente. Porém, em um certo momento, começou a faltar alimento, principalmente no solo e na altura mediana a partir do solo. O alimento disponível agora estava apenas restrito a locais mais elevados das árvores, por exemplo. Agora, devido à competição e necessidades momentâneas, começa a existir o princípio da seleção natural. Por restrição alimentar, as girafas de pescoço médio e pequeno, por não alcançarem o alimento na parte mais alta das árvores, morreram de fome e, consequentemente, deixaram de se reproduzir. E, obviamente, essa espécie, ao longo do tempo, entrou em extinção. Já as girafas de pescoços longos, por estarem mais aptas no momento da falta de alimento em regiões mais rasteiras e medianas, foram a única espécie que, por seleção natural, conseguiram se alimentar e, portanto, sobreviver. E dessa forma, se reproduzir e gerar novos indivíduos, perpetuando sua espécie ao longo do tempo. O grande problema na teoria de Darwin era explicar o que ele mesmo chamou de descendência com modificação. E para responder essa pergunta, temos o neodarwinismo, a teoria mais aceita na atualidade sobre a formação de novas espécies. O neodarwinismo é a teoria mais aceita atualmente para explicar a evolução das espécies. O neodarwinismo, chamado também de teoria sintética ou moderna da evolução, surgiu no século XX. Essa teoria está relacionada com os estudos evolucionistas do naturalista inglês Charles Darwin e as novas descobertas no campo da genética. As lacunas que surgiram após a publicação da obra Origem das Espécies, em 1859, de Darwin, foram desvendadas pelo avanço dos estudos genéticos. Aceita atualmente pela maioria dos cientistas, a teoria moderna da evolução se tornou um tipo de eixo central da biologia, aproximando disciplinas como sistemática, citologia, genética e paleontologia. A partir do conhecimento do mecanismo genético, da hereditariedade, das mutações e recombinações gênicas, algumas das lacunas no processo evolutivo foram esclarecidas. Com isso, foi definida uma síntese da teoria da evolução, que passou a ser uma referência fundamental para a explicação de muitos processos biológicos. Os avanços tecnológicos e do conhecimento científico responderam essa pergunta. Como se dá essa tal de descendência com modificações? Hoje, conhecemos o material genético, DNA, sua transmissão e suas mutações e variabilidades. E sabemos que, de forma geral, o gene, que é a parte funcional do DNA, ou também chamado de material genético,
é o responsável pela transmissão das características nos seres vivos. Se um determinado ser vivo tem uma determinada característica básica, essa característica, de forma objetiva, é oriunda do gene presente nesse ser vivo. Portanto, o ser vivo possui uma informação genética que já define essa característica. Sendo assim, o gene está intimamente ligado no processo de reprodução. A reprodução é a transmissão de genes dos pais para os descendentes, também chamados de filhos. Logo, as características dos pais são passadas para os filhos e assim por diante ao longo das gerações, promovendo a perpetuação da espécie. Porém, esse gene pode sofrer modificações e alterações. Vários fatores podem causar mudanças nos genes, e a essas mudanças damos o nome genérico de mutações. Fatores como radiação, erro nos processos de formação dos gametas. Gametas são células reprodutoras de uma espécie. Na nossa espécie, temos os espermatozoides e os óvulos. Contaminação por micro-organismo, como por vírus, por consumo de medicamentos e outros fatores. Sendo assim, quando ocorre uma mutação no gene do indivíduo, de uma forma básica, podemos ter as seguintes situações: mutação maléfica e mutação benéfica. Em uma mutação maléfica, que trazem prejuízo ao indivíduo, esse indivíduo tende a não sobreviver e não repassar seu gene aos seus descendentes, e, portanto, não tende a se proliferar ao longo do tempo, e dessa forma tende a se extinguir. Já em uma mutação benéfica, se essa mutação trouxer algum benefício ao novo indivíduo formado e esse novo indivíduo conseguir se reproduzir e formar mais novos indivíduos ao longo do tempo, e essa mutação genética se propagar pelo tempo, teremos, por fim, a formação de uma nova espécie. A formação de novas espécies denominamos de especiação, o que caracteriza a evolução de uma determinada espécie. De forma geral, como vimos, o gene é o principal fator relacionado com a perpetuação e evolução das espécies. O gene pode sofrer mutações, recombinações e perdurar sem alterações ao longo do tempo. E cada situação resultará em uma consequência e adaptação ao meio ambiente. Pode deixar a espécie como ela é originalmente, pode formar novas espécies bem-sucedidas e promover a evolução, ou formar indivíduos novos, porém não aptos e pela seleção natural serem extintos. O neodarwinismo, de forma geral, nada mais é do que dar a explicação científica aos conhecimentos que faltavam ao Darwin. Darwin, basicamente, não estava errado, apenas não sabia como explicar a descendência com modificação, ou seja, não conhecia o princípio do gene e, portanto, não conhecia cientificamente o conceito de mutação. Podemos, de forma objetiva, dizer que o neodarwinismo é o darwinismo atualizado cientificamente. Hoje, temos como os principais fatores evolutivos do neodarwinismo, além das mutações gerais, o seguinte: seleção natural, migração ou fluxo gênico e a deriva ou oscilação gênica. Nesse slide, temos os esquemas dos principais fatores evolutivos. Na primeira situação, a mais comum, temos a seleção natural, ou seja, a influência que o meio ambiente faz sobre os indivíduos, selecionando os mais aptos. Nesse exemplo, temos um campo
onde se tem coelhos brancos e marrons. Os coelhos marrons ficam camuflados em comparação à grama. Já os coelhos brancos se destacam nessa paisagem. Nessa situação, os predadores tendem a caçar e se alimentar dos coelhos brancos, pois estão mais visíveis. A tendência nessa situação é que a população dos coelhos brancos desapareçam ao longo do tempo e os coelhos marrons se perpetuem e possam ter mais chances de se manterem na natureza, ou até mesmo sofrerem evolução ao longo das gerações. Na situação abaixo e à esquerda, temos um exemplo de migração ou fluxo gênico. Nesse caso, temos uma separação física entre uma determinada espécie de borboleta. Na figura, essa barreira física natural é uma montanha. Do seu lado esquerdo, temos borboletas com algumas características próprias, e do seu lado direito, outro grupo de borboletas com outras características próprias. Em algum momento, os indivíduos de um dos lados da montanha conseguem vencer essa barreira física e migram para o outro lado, ou seja, as borboletas da esquerda migram para o lado direito e vice-versa. Dessa forma, ocorre o cruzamento entre indivíduos com genes levemente diferentes. E agora, os novos descendentes gerados terão uma maior variabilidade genética. Essa variabilidade pode ou não trazer novas características que até então os indivíduos não apresentavam. Dependendo do resultado, os filhos poderão ou não formar uma nova espécie ou novas características até então não apresentadas pelos seus pais. E temos ainda a deriva ou oscilação gênica. Esse esquema pode ser visto na figura do seu lado direito. Esse tipo de situação é visto em situações de grande e impactante modificações ambientais. Catástrofes ambientais, por exemplo, como de tsunami e incêndios. Situações como desertificação, reflorestamento, ou seja, situações de grandes modificações radicais em uma determinada área geográfica. Essas situações podem interferir diretamente no fluxo gênico das espécies, inclusive podendo levar à extinção de várias espécies atingidas por essas mudanças radicais do meio ambiente. E por fim, temos novamente o quadro comparativo entre as três diferentes e principais teorias da evolução. Rapidamente, vamos à análise da tabela. Na primeira coluna, temos os seguintes fatores: ambiente, variabilidade gênica, ou seja, pequenas diferenças entre os indivíduos da mesma espécie, mecanismo de evolução e transmissão de características. E vamos a uma leitura da tabela. Quanto ao ambiente, no lamarckismo, no darwinismo e no neodarwinismo. Teorias da evolução quanto ao ambiente. No lamarckismo, o ambiente é o agente causador das modificações. Uma alteração do meio provoca nos seres vivos o aparecimento de novas características que lhes permitem a adaptação a esse ambiente. Essa característica está presente na lei do uso e desuso e na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. No darwinismo, o ambiente é o agente que, no processo de seleção natural, determina os seres que sobrevivem e os que são eliminados. E no neodarwinismo, quando há uma alteração no ambiente, as populações portadoras de variações favoráveis são
naturalmente selecionadas por estarem melhores adaptadas. No caso da variabilidade gênica, temos: no lamarquismo, não tem variabilidade gênica. As novas espécies aparecem, por evolução, devido à aquisição ou perda de caracteres. No darwinismo, a variabilidade gênica é intraespecífica. Variações internas próprias do indivíduo, mas sem uma explicação científica. E no neodarwinismo, a variabilidade gênica é intraespecífica. As variações internas próprias são agora explicadas pelo gene e sua transmissão. Em relação ao mecanismo de evolução, temos: no lamarquismo, o ambiente e as necessidades dos indivíduos. No darwinismo, a seleção natural permite a sobrevivência dos mais aptos, que se multiplicam. E no neodarwinismo, seleção natural igual ao darwinismo. E, finalmente, sob a transmissão de características, temos: no lamarquismo, os progenitores transmitem aos descendentes as características adquiridas. No darwinismo, as características que permitiram aos progenitores sobreviverem, ou seja, serem mais aptos, serão transmitidas aos seus descendentes. E no neodarwinismo, semelhante ao darwinismo, diz que a seleção natural atua sobre a carga genética da globalidade dos indivíduos de uma população, resistindo os mais aptos. E damos assim por encerrada a aula de hoje. Obrigada a todos e até mais. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!